Olá, clientes Alfagrafos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Abreu e hoje eu vou bater um papo com a Cris Corrêa, uma super jornalista e agora também escritora best-seller, com mais de 250 mil livros vendidos do Sonho Grande, que conta a história de Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcelo Telles, e sobre o grande sucesso deles. Obrigado por ter vindo, Cris. Obrigada pelo convite, Rodrigo. E nós estamos hoje, pelo visto, em papéis invertidos. A Cris, que a vida toda, praticamente profissional, entrevistou executivos e mudou de lado, vamos chamar dessa forma. E a Cris tinha uma posição de editora executiva na revista Exame, com acesso incrível a grandes executivos, e de repente ela começa uma nova carreira já de extremo sucesso. Eu gostaria que a Cris contasse um pouco o porquê dessa mudança, o que você buscou, pensando que muitos jornalistas sonham, na verdade, estar na posição que você estava. E aí você, de repente, resolve mudar. Conta isso para nós, Cris, por favor. Bom, eu trabalhei quase 12 anos na revista Exame, né? Passei por todas as áreas. Comecei como repórter até chegar à editora executiva e eu cuidava de quase metade da revista, que era a parte de gestão e negócios. Mas só que depois de algum tempo você começa a achar que está fazendo mais do mesmo, quer fazer alguma coisa diferente. Na verdade eu sabia que eu não queria ir para outra redação, eu queria fazer outra coisa. E eu já tinha a ideia assim, de escrever um livro sobre o trio. O Jorge Paulo ainda não era o homem mais rico do Brasil quando eu comecei a pensar nisso e tal. Mas eu achava que eles tinham um estilo de gestão que era diferente da maioria das empresas brasileiras. Não é um estilo perfeito, não serve para todo mundo, mas dá dinheiro e é um estilo muito peculiar. E, bom, enfim, aí eu comecei a perseguir a ideia de escrever um livro sobre eles. Quando finalmente eu resolvi sair da Exame, todo mundo achou que eu era uma louca, porque eu estava deixando para trás um bom emprego, numa empresa super consolidada, um emprego assim, que na área jornalística era um salário bom, tinha bônus, carro, previdência, sabe, celular, vários benefícios que são raros no nosso setor, e as pessoas achavam que eu era maluca. Então agora que o livro deu certo, eles dizem que eu sou empreendedora, né? Antes eu era maluca, agora eu sou empreendedora. Mas eu achava, era uma história que eu queria muito contar. E no fim das contas é o seguinte, eu acho que o que eu gosto mesmo é de contar história. Então pode ser revista, pode ser um livro, pode ser em vídeo, pode ser em vários formatos, né? Então foi por isso que eu resolvi mudar. Foi uma decisão, não foi fácil, porque obviamente quando você sai de um emprego assim, você tem uma estrutura, sabe, boa, eu tinha acesso a muita gente e tal, eu falava, puxa, será que eu vou sair, ninguém mais vai falar comigo, vou perder meu sobrenome corporativo, né? Mas descobri que não, quando você tem um projeto legal as pessoas falam com você. Claro, tem gente que para de falar, mas tudo bem, é do jogo. E só que você fica um tempo se dedicando ao projeto e não entra dinheiro até o projeto ficar pronto. Então também tem uma preparação que é financeira, né? Quer dizer, você tem que estar preparado para correr atrás do seu sonho e fazer alguns sacrifícios aí no meio do caminho, se você quiser atingir seu objetivo. Eu costumo, quando eu falo sobre sonhos, tem uma frase que é muito repetida, que diz que maior que o nosso sonho é só a nossa vontade de chegar lá. Que a gente muitas vezes tem que abrir mão de muitas coisas para atingir o sonho. E Cris, eu acho legal na história do livro em si, você contar um pouco primeiro quanto tempo demorou para você tomar a decisão dessa mudança, que não podemos até analisar que é uma busca também de uma felicidade, de um desejo pessoal também, mas não foi fácil, convencimento. Sim. E quer dizer, conta para nós o processo da escolha e depois do início do livro, por favor. A primeira vez que eu falei sobre o livro com eles foi em 2007. Eu não conhecia nem o Jorge Paulo, nem o Beto, só o Marcelo. Mandei um e-mail para o Marcelo e falei que eu tinha vontade de fazer um livro. Só que eles são, assim, super low profile, eu não gosto nem de dar entrevista para jornal, revista, imagina um livro, né? E aí o Marcelo encaminhou meu e-mail para os dois sócios e o Jorge Paulo respondeu, de jeito nenhum, a gente detesta isso e tal. E aí, só que aí, puxa, aí eu tinha o e-mail do Jorge Paulo, né? Então, aí eu encarnei, né? Ficava mandando e-mail, não, deixa eu ir aí, conversar, como seria o livro, apresentar o projeto. Um dia, ele me recebeu e eu contei, ele foi muito gentil e tal, mas terminou assim, legal, só que eu não quero. Enfim, eu achei que em algum momento eu iria convencê-los, né? Eu fiquei tão obcecada com essa história que, assim, onde eu sabia que eles iam, eu ia atrás. Uma vez o Marcelo entrou num evento fechado, assim, na Casa do Saber, era uma palestra para, sei lá, 50 pessoas. Quando ele entrou na sala, ele me viu na sala e falou,
não é possível, o que você está fazendo aqui? Falei, pô, eu quero fazer um livro, vocês não estão entendendo. Enfim, eu até, sei lá, comecei a jogar tênis, porque o Jorge Paulo joga tênis, falei, vou começar a jogar tênis para ter mais assunto com ele, então fazia qualquer coisa. 4 anos depois eu vi que eu não seria capaz de convencê-los. 4 anos? Fiquei 4 anos nessa tentando convencer e assim, cada vez mais mergulhando no universo deles, né? Então, cada vez mais próxima das empresas, das fundações, tudo mais. Quando eu realmente percebi que eu não ia conseguir convencê-los e estava nessa vontade de fazer uma outra coisa profissionalmente, eu falei, bom, é o seguinte, eu vou fazer independente da vontade deles. E aí, mandei um e-mail avisando, olha, não leve a mal, eu sei que vocês não querem e tal, mas é o meu sonho grande. E vocês ficam aí toda hora falando esse papo de sonho grande, esse é o meu, e eu vou correr atrás deles porque eu acho que vocês nunca vão autorizar. Então, se eu ficar esperando, eu vou morrer na praia. E aí, eles tomaram um susto, sim, mas disseram, olha, está por sua conta, a gente não vai te ajudar. Eles não atrapalharam, mas eles realmente não teve oposição. Não teve oposição, assim, não ficaram me impedindo de falar com ninguém, nem nada, mas não me ajudaram também. E aí foi assim, e aí eu fiquei 18 meses até sair o livro, saiu em abril do ano passado. Naquele momento, talvez antes, o título já estava definido para você? O título teve sempre definido. Sempre definido. Sempre definido. E Cris, imaginar que são 4 anos, uma persistência e essa história do ir jogar tênis, do participar da fundação, é algo muito legal. Você tinha um plano B, se não fosse eles, no primeiro livro? Não. Eu lembro de... Uma vez eu estava conversando sobre isso com a minha terapeuta. E ela falou, você está obcecada com essa história. Ela achava que eu estava meio doente mesmo com isso, né? Tá cheio de história de empresário legal e tal. Eu falei, eu sei, mas eu quero contar essa, eu preciso contar essa. Era uma coisa que eu achava que realmente eu precisava fazer. Então não tinha um plano B na época. Tanto que, assim, por isso que foi difícil eu resolver o que fazer quando saí da exame, porque se não fosse sair para fazer o livro, eu realmente não sei o que eu faria. Entendeu? Não era ir para uma outra redação nem nada. A única coisa que eu tinha vontade era fazer este livro. Que legal. E, bom, depois de 2 anos em top 10 do mercado nacional, como que se mantém com o mesmo título, com o mesmo livro? Como que você consegue se manter? Eu me recordo de poucos livros que ficaram, pelo menos livros nacionais, que ficaram tanto tempo entre os best-sellers brasileiros. Aonde você acredita que está fora o sucesso imediato, mas a continuidade desse sucesso? Então, realmente, o que esse livro está vendendo, ninguém imaginava. Nem eu, nem a editora, ninguém. Nem nos nossos maiores delírios, assim. Eu acho que a gente deu um pouco de sorte, que na época que ele foi lançado, o Jorge Paulo tinha acabado de virar o homem mais rico do Brasil, começou a entrar mais no holofote. Eles tinham fechado a compra da Heinz nos Estados Unidos, o sócio era o Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo. Então, assim, deixou o trio um pouco mais no radar de todo mundo, né? Agora, fora isso, eu acho que tem um esforço meu pessoal de pé na estrada, que é uma coisa que o Laurentino Gomes, que é o autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, me falou desde o começo que tinha que fazer. Que você lança livro, beleza, mas se não colocar o pé na estrada, ele morre rapidamente, né? Então, assim, eu dei, sei lá, umas 20 palestras em faculdades no começo, e agora eu faço muita palestra para empresa, congresso e tal, e ele está sendo muito adotado em universidades. Então, eu acho que fica um pouco recorrente por causa disso, quer dizer, chega começo de semestre, você nota que tem um picozinho de venda, que eu acho que são os professores recomendando. E eu acho que cada vez mais também ele está saindo do eixo do São Paulo e migrando mais e mais para o interior do Brasil. Eu recebo um e-mail, outro dia eu recebi um e-mail de um menino que faz um curso técnico no interior de Goiás, sabe? E o professor tinha recomendado o livro. Então, eu acho que isso que está ajudando. Legal. A sua história, ela se você resumir, tem mudança, sonho, persistência, sorte, que você cita, e óbvio que muito pautada em desafios. Depois do sucesso desse livro, aí você pegou agora a paixão pelo assunto e está preparando um novo livro para nós. Como foi a escolha do novo personagem? E por quê? E quem é? Tá. Bom, como eu falei, o que eu gosto é de contar histórias, né? Então eu descobri que esse é um formato interessante
e que eu poderia contar outras histórias legais nesse formato aqui. E aí eu fiquei pensando, bom, depois de falar dessas 3 pessoas, de quem eu posso falar, né? E como isso também é uma profissão nova para mim, eu tenho que pensar também em questões até mercadológicas. Então tem que ser um personagem que eu ache interessante, que tenha uma boa história para contar, mas que tenha também alcance nacional, uma pessoa que o público em geral conheça. E para mim o nome evidente, assim, se você passar por todos esses critérios, é o Abílio Diniz, que é um empresário que é o maior self-made man provavelmente do Brasil. O pai dele fundou uma doceira mais de 50 anos atrás e ele transformou isso no maior varejista do Brasil. É um estilo muito peculiar, bastante diferente de administração desse trio aqui, mas é um estilo vencedor também, e o Abílio tem uma pegada... Ele está com 78 anos e continua pensando em fazer coisas grandes ainda. Eu acho assim, admirável que nessa idade a pessoa ainda esteja assim, com esse gás para fazer coisa como ele tem, sabe? E a vida dele às vezes parece um pouco um filme, né? Porque teve sequestro, teve briga de família, teve briga de sócio, então tem muitos altos e baixos, né? Ele é um personagem que eu acho que as pessoas, muita gente vai se identificar, porque já viveu coisas parecidas, sabe? Um empresário que tem um negócio familiar, ele vai reconhecer muita coisa ali. Alguém que já teve problema com o sócio vai reconhecer. Quem já quase quebrou, quando já quase quebrou, vai reconhecer. Então eu acho que ele humaniza muito, assim, muitos altos e baixos, é uma coisa interessante. Eu acho que a história dele tem lições para muita gente. Eu acho que o Abílio, ele realmente inspira muita gente, e até fazendo um paralelo, eu acho que eu costumo dizer para a minha equipe de que no sucesso não existe uma receita, existe como do trio do 3G tem um modelo de gestão, do Abílio tem outro. Então não existe o melhor ou o pior, existem métodos ou metodologias diferentes, mas várias questões de cada um para se inspirar. Exatamente. Qual é a grande curiosidade do livro que você já pode revelar? Tem algum? Não conto nada. O que é isso? O segredo... Aprendi com esses 3 aqui que o segredo é alma do negócio, ó, boca fechada. Quando o livro sair, vocês ficam sabendo. Nós vamos ficar sabendo. Sobre ainda voltando só ao Sonho Grande, eu tenho uma curiosidade. Quais são os próximos passos do Sonho Grande? Para onde vamos? O Sonho Grande, ele está num processo de internacionalização, né? Então esse ano ele foi lançado nos Estados Unidos, foi lançado também em Portugal, quer dizer, é o português, mas é um português um pouco diferente, então foi também para Portugal. E em 2015 ele vai ser lançado na China e assinamos assim, recentemente o lançamento também na Coreia, que é uma coisa surpreendente para mim, imaginar que os asiáticos tivessem interesse em 3 empresários brasileiros e tal. Então a gente está nesse processo de internacionalização, esperando que eles façam uma nova grande aquisição, né? Para quem sabe fazer uma edição revista do livro. Não, só tem histórias novas, aquela história da próxima empresa-alvo deles, que compra, dá um outro livro só para essa nova história deles. Exatamente. Isso é fantástico. Cris, o que eu espero um dia, às vezes eu revelo alguns sonhos meus, e eu quero que eu chegue aos pés de cada um desses para você escrever a minha história. Tomara. Agora eu vivo de escrever livros bons, então eu quero boas histórias. Vamos em frente. Cris, fala um pouco sobre a palestra, aliás, que não deixa, é uma outra atividade sua, você também acabou indo treinar sobre como fazer palestras, sobre a parte de comunicação em palco, e óbvio que eu tenho ouvido falar cada vez com desempenho melhor. Eu queria que você falasse um pouco da palestra e depois, óbvio, como que os nossos clientes podem ter acesso ao seu conteúdo. Essa é uma atividade totalmente nova para mim, né? Porque escrever, pelo menos eu sabia, estava acostumada a escrever. Foi curioso porque assim que o livro saiu, eu recebi um e-mail 2 dias depois, uma pessoa querendo me contratar para uma palestra. Eu obviamente aceitei, mas aí eu falei, tá, só que eu não sei fazer, né? Como é que eu faço? E aí fui conversar com o José Salib, da HSM, né? O S da HSM, que é uma empresa de educação corporativa super reconhecida. E falei, Salib, eu preciso de ajuda porque eu não sei fazer palestra e está pintando esse negócio. E ele foi assim, o melhor coach que eu poderia conseguir. E me ajudou a formatar a palestra, me viu dando palestra, deu um feedback depois. E aí você vai aperfeiçoando. Quer dizer, hoje, sei lá, desde que o livro foi lançado, eu devo ter feito pelo menos 70 palestras sobre isso aí.
Então, isso que também é interessante, quer dizer, começou em São Paulo e no Rio, e agora é Caruaru, Novo Hamburgo, sabe? Lugares variados, assim, para falar desse estilo de gestão desses caras que até pouco tempo atrás pouca gente conhecia, né? Então, é uma atividade que no fim eu descobri que eu adoro subir no palco e ficar falando, e então estou feliz também com essa nova carreira aí que surgiu paralela à de escritora. E aí, para me encontrar, tem o site www.criscorreia.com. Legal. Cris, uma mudança que absolutamente dá para sentir que você está feliz, dá para sentir que você está bem. O que você faria de diferente na mudança ou nesses 4, 5 anos agora de mudança? Olha, correndo o risco de parecer arrogante, nada. Eu acho que foi importante eu ter ficado tanto tempo na Exame para aprender a escrever, porque não dá. Tem gente que hoje em dia fala assim, eu tenho um sonho de escrever um livro e tal. Aí eu pergunto, mas você escreve alguma coisa? E a pessoa vai falar, não. Pô, mas você tem que escrever alguma coisa para chegar no livro, não dá para começar num livro, né? Então assim, eu ter passado tanto tempo na Exame me deu essa desenvoltura, me deu acesso a muita gente, que depois foi importantíssimo. E eu acho que os 4 anos que eu fiquei lá insistindo, foi bom também, porque eu fiquei com aquilo cristalizando na minha cabeça, o que era que eu realmente queria. E eu acho que a decisão de sair foi na hora certa, não foi nem antes nem depois, assim, foi bem na hora certa. E o processo de fazer o livro, eu acho que foi perfeito, porque foi assim uma surpresa tudo como funcionou, entendeu? Era bom porque eu não tinha expectativa nenhuma, então não tinha pressão nenhuma de como seria o resultado, né? Tive uma editora que me deu um super suporte, assim, então não mudaria nada, foi ótimo. Ótimo. Desafio grande dos... O desafio grande eu acho que é o segundo, porque todo mundo agora fala assim, tem que ser tão legal quanto o primeiro. Eu também acho, mas né, a gente vai se esforçar, mas não temos garantia de nada nessa vida. O que eu aprendi aqui é o seguinte, cada livro é um livro, você zera e começa tudo de novo, entendeu? Não é porque esse foi bom que o segundo é garantia que será e que vai vender. Não sabemos, né? Eu vou fazer o melhor possível, como eu fiz no primeiro. E aí a gente vê. Se o título do Sonho Grande já estava decidido, o título do novo já está decidido? Já está decidido, mas eu não conto. Não conta também? Não. Não consigo tirar. Eu sou difícil. Legal. Cris, quero agradecer muito. Também comunicar aos clientes da Alpha Graphics que para nós é um grande prazer. Para nós é uma pessoa de sucesso, uma pessoa inspiradora, uma pessoa que eu lia bastante e agora leio mais ainda, só que diferente. E para nós foi um prazer também o convite feito a você e você ter aceito da Cris Correia ser a capa dessa edição da The Message, a revista da Alpha Graphics. Então, obrigado por ter acreditado também no nosso projeto. Imagina, eu que agradeço. A capa ficou linda. A capa ficou ótima, gostei. Então, e conte com a Alpha Graphics para o que precisar, tá? Agora no novo projeto. Espero estar em muitos projetos junto com você. Eu também. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Rodrigo.